Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para eu compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Finalmente assisti Malignant e por óbvio resolvi trazer a minha opinião para vocês, a minha experiência. Antes da gente começar, já se inscreva, deixe o like, toda aquela história, ativa sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu vou avisar, então pode assistir o vídeo bem de boa. O filme começa em 1993, num instituto de pesquisa clínica, e logo de cara essa primeira cena é bem gótica, é um super prédio na beira de um penhasco, à noite, névoa, mar, aquela coisa toda. Nós temos uma médica gravando um vídeo falando sobre um paciente que tá muito agressivo, o Gabriel, e logo em seguida entra alguém na sala dela dizendo que ele escapou mais uma vez. O caos está instaurado. Aparecem algumas coisas que eu não vou comentar agora, só na parte com spoilers, para não estragar a experiência de vocês. E nós cortamos, a história para os dias atuais e nós conhecemos a Madison, a Mary, uma mulher grávida num relacionamento hiperabusivo com um marido agressor, e logo de cara a gente vê vários atritos naquele relacionamento, muito em função desta gravidez e de outras gestações. Pois bem, chega a noite, também rolam algumas coisas nesse entremeio que eu não quero comentar, e aí várias coisas estranhas começam a acontecer. Liquidificador que liga sozinho, geladeira que abre sozinha, TV, aquela velha história. E bom, a partir daí é só ladeira abaixo. I'm seeing murders as they're happening. Hello? Malignant foi dirigido por James Wan, escrito por Akela Cooper e co-criado pelos dois. E a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é: esteja de mente aberta. Esse é um filme que trabalha com o absurdo. Se você quiser algo muito dentro da caixa, muito sóbrio, não vai funcionar, tem que estar disponível. Acho que essa é a melhor dica que eu posso dar pra vocês. E não vejam spoiler, não procurem sobre a história se vocês ainda não assistiram. Quanto menos vocês souberem, melhor. Porque sim, tem um plot twist, logo a gente já vai falar dele. Tá, o James Wan, ele deixou bem explícito que ele queria quebrar um pouco a sua linha de trabalho, inovar os seus próprios filmes. Pra quem tá um pouco perdido, o James Wan é o criador de Jogos Mortais, dirigiu Invocação do Mal, Insidious, Sobrenatural, já falamos sobre todos esses filmes aqui. E ele conseguiu de fato fazer com que Maligno seja diferente desses blockbusters. As cenas iniciais têm uma vibe bem oitentista, a gente falou de Sensor recentemente, então aquela luz vermelha tá muito presente, videocassete, gravando uma fita de vídeo, um instituto psiquiátrico a lá Stranger Things, somado àquele cenário gótico que eu falei pra vocês que não necessariamente tem a ver com a vibe oitentista, mas tá ali presente também. Na verdade ele mistura, várias referências. E depois a maior dela são os diálogos. Já falei sobre eles aqui, fiz uma menção quando falei sobre Suspiria. Tô devendo um vídeo só sobre esse tema, eu sei, mas os diálogos eram originalmente um subgênero literário, policial, italiano. E aí foi pro cinema, nós temos grandes nomes, eu sempre comento do Dario Argento porque acho ser o mais conhecido em função do remake de Suspiria, nem em relação ao original. Não que o original não seja muito conhecido, ele é, mas em função do remake ficou muito mais. Daí puxando dos diálogos, desde o vermelho saturado na fotografia, o vilão, pseudo-vilão, enfim, que usam sobretudo, esconde o rosto, mistura de investigação policial com algo sobrenatural, você não sabe muito bem o que está acontecendo até a sua resolução. O pôster, é uma super referência. E lógico, o clima de mistério que te prende, pelo menos me prendeu, do início até o fim, porque você quer saber o que tá acontecendo ali. E assim ele consegue manter um bom ritmo, embora tenha 1h50, eu achei que ia ser um pouco longo demais, mas sinceramente nem senti, deu boa. E ele tem um plot twist. Não vou mentir pra vocês, eu imaginei ele antes, então não foi total surpresa pra mim. Não é algo inimaginável, tá? Mas funciona mesmo assim, porque mesmo entendendo o que tá acontecendo, você quer saber
como aquilo vai aparecer, se mostrar e ser resolvido. Então a criatividade da história faz funcionar, ele sendo surpreendente ou não. O elenco tá bem, acho que o único rosto conhecido é o da Annabelle Wallis, que é de Annabelle, então já conhecida do diretor. A produção é muito boa, o filme é visualmente bonito, fotografia sombria, nebulosa, bem estilo de filme de terror clássico, mas nem tanto quanto Insidious, por exemplo. Ele não chega a ser teatral, sabe? Tem uma coisa que eu achei interessante no cenário, as arquiteturas dos imóveis, tanto lá da clínica, né, do instituto, quanto da casa da Mary, são mais antigas, que não correspondem ao período em que a história está sendo narrada. Mas isso é proposital, então dá um ar meio vintage. E lógico, né, a iluminação é um ponto muito forte, além daquele vermelhão que eu falei, o jogo de luz e sombra contribui muito para a experiência, assim como a trilha sonora, que é bem pontual. O uso da câmera, por exemplo, é absolutamente criativo. Tem ângulos diferentes que vão desde visão em primeira pessoa a um plano aéreo, vendo a casa de cima, por exemplo, quase a planta dela, por assim dizer. Bom, eu gostei bastante, não super me impressionou, talvez eu estivesse com a expectativa meio alta depois de tudo que eu ouvi falar sobre ele, mas gostei, definitivamente é diferente das obras do diretor, é criativo, bem produzido, faz essa mistureba que acho que deu certo, de halo, slasher oitentista, sobrenatural, estilo gótico. E já falei, mas não custa repetir, ele trabalha com o absurdo, esteja disponível, senão é bem possível que não role para você. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Tá, então essas primeiras cenas lá no Instituto Clínico já é o caos instaurado. A gente vê que é uma criança, o Gabriel é uma criança, mas tem alguma coisa monstruosa fisicamente nele que nós não vemos muito bem. Conseguem conter ali aquela criança e a médica fala: é chegada a hora, a gente tem que eliminar o câncer. Corta então pra Mary chegando em casa, o marido, um horror, e ele agride ela. Ele bate com a cabeça dela na parede. Ela fica com a cabeça sangrando atrás, se tranca no quarto. Chega à noite, ele tá dormindo na sala, ela não deixou ele entrar. Ele acorda porque algumas coisas bem estranhas começam a acontecer, como eu já falei pra vocês. Então é coisa de poltergeist mesmo. Mas parece ter alguém dentro da casa. Em seguida, a gente vê que não é uma pessoa, né, naturalmente falando, e aquilo mata ele. Quando a Mary desce, o cara tá todo quebrado. Vem aquela coisa que tá toda preta pra cima dela, e nós temos aquela visão em primeira pessoa. A Mary acaba desmaiando, quando acorda já tá no hospital, a irmã dela, Sydney, tá lá, e ela perdeu o bebê. A polícia chega pra entender o que aconteceu, afinal de contas rolou um assassinato, provavelmente um assassinato, e nós descobrimos que nos últimos 3 anos ela teve 2 abortos. E o marido falava pra ela, né, eu não aguento mais ver os meus filhos morrendo dentro de ti, pensa. Ela fica super mal, fica uns dias no hospital e então volta pra casa. Quando chega a noite, ela vê a coisa do outro lado da rua. Ele entra de alguma forma e ela começa a correr pela casa, e aí nós temos aquela visão de cima, né, que mostra ela andando pelos cômodos, e nós temos quase a planta da casa mesmo. Bom, ela consegue se trancar no quarto, nada acontece. No dia seguinte, a irmã chega e a Mary conta que, na verdade, ela foi adotada com 8 anos e a irmã ainda não tinha nem nascido. Por isso ela queria tanto engravidar, ela queria ter uma ligação de sangue com alguém. Enquanto isso, nós temos uma guia turística que tá ali falando sobre a cidade subterrânea de Seattle, né, a cidade antiga. E quando o público vai embora, aquela coisa pega ela e aprende no que parece ser um sótão. Esse ser é o Gabriel, lá do início, e ele se comunica através de eletrônicos, então o rádio e o telefone, porque ele liga para a doutora e fala: nós temos que eliminar o câncer. A mesma coisa que ela falou da outra vez. We cut out the cancer. O filme é todo cheio de corta, vai, né? Então eu vou sempre ficar falando, corta pra tal coisa, tá? Pra ninguém se perder. Que eu sei que vocês que estão assistindo aqui nem viram o filme ainda, é só pra ficar ouvindo contação de história. Ok, então corta pra Mary indo lavar suas roupas na lavanderia de casa e do nada ela se vê na casa da doutora que tá sendo atacada pelo Gabriel. E, gente, temos momentinhos bem brutais, tá? Durante esse filme eu não comentei lá, esqueci na parte sem spoiler, mas
Tem uma sangueirinha aí. E o Gabriel, ele tem uma coisa muito estranha, porque ele parece ser todo invertido, sabe? Os braços pra trás, as pernas, ele se move de uma forma estranha. A Mary, então, acorda com a cabeça sangrando, sem entender nada, e no dia seguinte, né, tá lá no noticiário que a mulher morreu e ela entra em parafuso. Os mesmos detetives que foram na casa dela quando o marido morreu, foram lá na casa da doutora, e o detetive Kekoa acha foto de uma menininha que era uma paciente. E lógico, né, gente? É a Mary, tá na cara. Aqui eu já imaginava o que estava acontecendo, mas tranquilo, vamos seguir o baile. À noite, um outro médico que era do instituto também é atacado pelo Gabriel. A Mary também se vê lá na casa do cara e agora nós vemos o rosto do Gabriel, que é uma coisa monstruosa deformada. Assim, muito provavelmente não é uma pessoa mesmo. Ela e a irmã resolvem ir na delegacia para explicar que ela tá tendo acesso a esses assassinatos, não sabe como. Lógico que eles não acreditam, mas quando vão no lugar que ela diz, né, onde aconteceu esse último que ela viu, eles encontram o corpo do cara e, bom, alguma coisa faz sentido. Daí nós temos uma ligação do Gabriel com a Mary, porque ele liga pro telefone dela e ela lembra dele, muito provavelmente do instituto, e ela e a irmã vão falar com a mãe e perguntar se ela tinha um irmão biológico, no caso, né, que talvez tenha ficado no lugar, porque ela não se lembra de nada. A mãe então mostra fitas de vídeo da sua infância, quando ela foi adotada, e ela sempre estava falando com alguém, que era o Gabriel, e só ela podia enxergar, então imaginava-se que era um amigo imaginário. Depois ela faz uma hipnoterapia lá com os detetives, e ela descobre que o Gabriel foi de fato inventado por ela, pelo menos é o que ela acredita, e ele queria que ela machucasse o bebê que estava na barriga da mãe, no caso a irmã agora, a Sydney. O detetive que está investigando, né, sobre os assassinatos, vê vídeos da doutora falando sobre a paciente Emily, que é a Mary, e vê também uma foto dela com o médico que morreu e com um outro. Então ele vai atrás do endereço desse outro, mas o Gabriel tá lá no momento. A Mary também tá, mas não tá de fato, né? Ela tá se vendo lá, então ela não consegue ajudar, rola toda uma perseguição, daí aparece bem que o Gabriel é todo retorcido e provavelmente o assassino é o amigo imaginário da Mary e a gente fica, como assim? O que tá acontecendo? Pra piorar a situação, enquanto a polícia tá lá na casa da Mary, eles estão conversando, a mulher que tava presa, lembra que o Gabriel pegou ela e botou num sótão, consegue se soltar e cai, só que ela cai dentro da sala da Mary, ou seja, o sótão era ali mesmo. Lógico que ela vai presa, porque, né, é a principal suspeita, porém, durante o interrogatório, ela fala que não foi ela, e o Gabriel liga pro detetive e fala, ela não sabia que eu tava lá, e sim, eu sou uma criação do imaginário dela. Enquanto isso, a Sydney, que tá desesperada porque a irmã tá presa, vai até um instituto que tá lá abandonado, acha as fichas dela e pega fitas, vai pra casa da mãe pra elas assistirem. Nessa fita nós temos a explicação de que sim, Emily é a Mary e a sua mãe era uma menina de 15 anos que foi estuprada e deixou o bebê lá por conta de uma anomalia. Essa anomalia, lógico, era o Gabriel, que ficava nas costas da Mary. E eles dão uma explicação de que é uma versão extrema de um teratoma, um irmão siamês parasita. E gente, eu não vou entrar no mérito se tá correto biologicamente falando, cientificamente falando, porque eu acho que a proposta do filme não era ser algo muito natural, né? Mas enfim. Quando deu toda aquela confusão que a doutora disse, nós temos que eliminar o câncer, eles fizeram uma cirurgia, cortaram toda a parte dele que era externa, e o que sobrou eles colocaram dentro da Emily, da Mary. Então parte dele tá no cérebro dela. Então o que aconteceu foi, quando o marido bateu com a cabeça dela na parede, despertou o Gabriel novamente. E aí nós vamos tendo cenas em paralelo, porque a Mary tá lá presa com várias mulheres, elas começam a agredi-la e ela abre assim a cabeça atrás e sai o Gabriel e começa a matar todo mundo. E aí são cenas muito interessantes, porque quando mostra de costas, que na verdade é de frente, tá a Mary com os olhos fechados ali, tipo um bonecão mesmo,
e quem tá agindo é o Gabriel. Por isso que é todo retorcido, toda essa função, e ele é super forte, enfim. Depois de conseguir sair dali, ele vai até o hospital para encontrar com quem? Aquela mulher que estava presa no sótão. Por quê? Porque ela é a mãe biológica da Emily, da Mary. A irmã chega lá também, ele mata as duas, porém, na verdade, a Mary já estava semi-consciente, controlando a imaginação dele. Então ela fez ele ver que estava matando as duas, mas ele não matou coisa nenhuma, ela que estava no controle, e então guarda ele dentro dela novamente e espera-se que para sempre. Bem resumidamente, tá? Tem vários desdobramentos aí nesse meio e as cenas são interessantes de se assistir. Porém, como eu comentei, super absurdo. Então, quando o Gabriel aparece a primeira vez, pra mim só faltava o chapéu pra ficar mais diálogo ainda, porque é aquele sobretudo, o rosto que não aparece, com o cabelo bem comprido, que na verdade, né, é o cabelo dela que tá tapando ele. Esteticamente, o filme é muito interessante. Tem um CGIzinho ali ou outro que fica meio nada a ver. Tem, mas não é algo que incomode de fato. Se você não gostar de Maligno, vai ser pelo todo e não por conta de um detalhe ou outro. E então, o que vocês acharam de Maligna? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @morena_dos_anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.